1 João capítulo 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus por isso. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade, porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Se recebemos testemunho dos homens, testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus deu, de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, para que creiais no nome do Filho de Deus. Bem, queridos? Amém. Meus amados, eu estou falando para os irmãos, nós estamos seguindo a sequência aqui da primeira carta de João, e vamos até a terceira carta em nome de Jesus. Mas na primeira carta eu falei para os irmãos desde o nosso primeiro encontro as finalidades, a motivação que levou João a escrever esta carta. Você imagina que como as pessoas são atrevidas, estavam dentro da casa de Deus, infiltrados no meio do povo de Deus, desmotivando o povo de Deus a serem crentes. Estavam dentro da casa do Senhor, colocando dúvida no coração das pessoas acerca da própria salvação. Estavam dentro da casa de Deus, dizendo para as pessoas que elas não precisavam olhar mandamentos, observar mandamentos, serem fiéis a mandamentos da Bíblia Sagrada para irem morar no céu. Você imagina, estavam dentro da casa de Deus, dizendo às pessoas que elas não precisavam ter, inclusive, comunhão com o próprio Espírito Santo de Deus para permanecerem firmes na fé. Nós estamos discorrendo desde o primeiro capítulo e eu tenho mostrado a vocês a forma dura como João está se dirigindo a estas pessoas e à própria igreja, vacinando a igreja contra essas mentiras que andavam pregando no meio deles. Eu estava analisando o capítulo de número 5 e observando que o capítulo de número 5, ele fala acerca da nossa fé e fala acerca das consequências da nossa fé. Fala acerca de uma série de coisas que nós precisamos ter plantadas em nosso coração. Você sabia que tem coisas que precisam entrar no nosso coração e nós não podemos tirar jamais? Por exemplo, Deus é o nosso Deus. E ninguém pode mudar isso. Deus é o nosso Deus. E qual é a implicação de saber que Deus é o nosso Deus? Ora, irmãos, se Deus é o nosso Deus, nós não podemos aceitar nenhuma palavra que diminua o mínimo possível disso. Por exemplo, nós não podemos aceitar palavras de desconsideração em relação ao nosso Deus. Nós temos que ter respeito a Ele, concorda?
nós temos que chamar Deus de Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Pai. Ele está acima de todos nós. Se não fosse por causa dele, nós nem aqui estaríamos, nem estaríamos de pé, talvez já tivéssemos perecido. E como é que as pessoas hoje seguem escarnecendo o nome de Deus? E pessoas que não leem a Bíblia nem veem a culto de ensino, estão aceitando coisas desse tipo. Vocês querem saber uma coisa? Tem uma coisa que está me incomodando. Vocês que são crentes há mais tempo que eu aí, a maioria de vocês são mais velhos que eu, Jonathan, eu sou mais novo aqui dessa turma. E você imagina que eu, mesmo sendo mais novo, tem coisa que eu acho esquisito. Por exemplo, de um tempo para cá, não sei se você concorda comigo, irmão Samuel, sou que é mais velho que eu, não sei se você concorda comigo, mas de um tempo para cá, incluíram agora um gritinho nas pregações, já ouviram isso? O cara está pregando aqui e faz, já viu? Parece um ninja, né? Aquele negócio, e isso tem me incomodado, porque eu nunca tinha escutado isso na igreja. Vocês concordam comigo? É uma coisa de pouco tempo para cá. Pessoas se dizem, até na oração. Eu observei alguns irmãos orando em alguns lugares, e eles estão orando, e daqui a pouco faz Eu vi isso uma época, quando eu preguei em outro estado aí, que tinha o Michael Jackson Gospel. E o Michael Jackson Gospel naquele dia me fez chorar, a maneira como ele escarnecia do culto. Não é, irmãos? A maneira, se você prestar atenção, esse gritinho é um gesto de quem está zombando de outra pessoa, de quem está fazendo pouco. E eu abri a minha Bíblia e encontrei na Bíblia falando acerca de escarnecedores, que escarnecem o próprio Deus. E eu até falei, na última vez que eu falei com os irmãos aqui, sobre os falsos profetas. Isso me incomodou tanto que me levou a tomar mais um posicionamento. Aquela mensagem do WhatsApp que eu mando para os pregadores quando vem pregar aqui, eu acrescentei agora uma linha. Na nossa igreja eu não aceito mais gritinho de Michael Jackson. Não aceito. Quem vier para cá, venha pregar e ser usado por Deus, falando língua estranha pelo Espírito Santo de Deus. Nada de gritinho mais. Eu não quero mais gritinho nessa igreja. Não quero mais gritinho. Vai dizer para lá. É coisa das gangues do mundo. Aqui é glória a Deus, aleluia. Língua estranha, né, irmãos? Que é coisa do céu. Porque se nós sabemos que Deus é o nosso Deus, a gente precisa levar a sério isso. João, agora no capítulo 5, depois de desmascarar aqueles falsos mestres que pregavam heresia, depois de desmascarar ele, depois de os falsos mestres tentavam enganar os crentes, tentaram colocar no coração do crente que ele não conhece Deus. Você imagina, depois da senhora ter lido a Bíblia 10 vezes, né? Eu estou olhando para as irmãs, tem irmãs já concluída a leitura bíblica desse ano, tem uns que já concluíram, está lá, tem uns 5, 6 que já concluíram a leitura completa esse ano. Aí você imagina, com a leitura completa no coração, vem o enviado do inferno para colocar no seu coração que você não é de Deus, que você não sabe de nada de Deus, que Deus não lhe ama, que Deus não está com você, que não adianta de nada buscar o Espírito Santo. João mostra que essas pessoas, elas não são de Deus, elas são do maligno. Elas pertencem ao mundo. Eu falei para os irmãos na semana passada, elas pertencem ao mundo. Elas saíram da igreja porque, na verdade, elas nunca pertenceram à igreja. Agora, se nós olharmos no capítulo 5, nós vamos observar que no capítulo 5, em alguns momentos, tem o termo sabemos. Não é? Nós sabemos isso. Não é? Por exemplo, versículo 15, e se sabemos que nos ouvem tudo o que pedimos, não é? Ou seja, coisas que já devem estar guardadas em nosso coração. Então, no capítulo 5, eu não vou trazer nenhuma novidade. Eu vou lembrar aos irmãos o que nós precisamos saber, que nós precisamos já ter guardado em nosso coração. Você já devia saber. Então, eu quero mostrar aqui aos irmãos algumas certezas que estão na Bíblia Sagrada. Primeira delas, a certeza de que nós pertencemos à família de Deus. Olha, irmãos, todos os dias eu estou recebendo pessoas que vêm chorar, me pedir conselho, que vêm, eu sou pastor da igreja, estou aqui para isso mesmo. Mas as pessoas vêm dizer assim, pastor, Deus não está olhando para mim, Deus não me ama, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não presto, eu não sou valorizado. Que conversa é essa, irmão? Nós pertencemos à família de Deus.
Nós fomos adotados, recebidos como filho. Irmão, é uma coisa tão tremenda que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros em Cristo. Você imagina o mesmo lugar para onde Jesus foi. Um dia Ele vai voltar para nos levar para lá também. E como é que tem alguém dizendo que nós não somos nada? Vocês sabiam, há poucos dias, lá em uma das nossas congregações aqui do nosso setor, o dirigente me procurou assustado. Aí disse assim: pastor Mário, aconteceu uma coisa lá essa noite, que eu coloquei a igreja de pé e mandei a igreja repreender, os irmãos tudo chorando. Eu disse: o que foi? Ele disse: não, parou um carro lá na frente, desceu um homem com um charutão deste tamanho e começou a dar charutada na porta da igreja. Aí ele disse: vocês ficaram com medo, criatura? Você ficou com medo da charutada do homem? Você devia ter orado e ter dito assim: Jesus, guarda esse homem de não se engasgar com esse charuto. Porque o máximo que pode acontecer, irmãos, quando nós temos certeza de quem nós somos, é a pessoa se engasgar com o charuto. Pode dar charutada, cachimbada, seja lá o que for em minha direção, não vai adiantar de nada. Sabe por quê? Porque já está anotado meu nome no livro da vida, lá no céu. Eu faço parte da família de Deus. Eu quero lhe dar uma boa notícia: você faz parte também. A primeira coisa que nós temos que ter certeza, eu vou mostrar para vocês aqui, é que nós somos parte da família de Deus. E quando João escreveu essa carta, ele mostrou para a gente 3 coisas aqui que nós não podemos esquecer. Primeira coisa, mas você já pensou um negócio desse? Tem alguém aqui que tem medo de charutada? Se tem, meu irmão, quero dizer uma coisa: a partir de hoje, erga a sua cabeça. O Jonathan falou aqui agora há pouco, citou a cidade de Parnamirim. Lá em Parnamirim, há poucos dias eu fui pregar nos 10 anos do culto matutino. Deus me deu a honra de fundar o culto matutino lá no Templo Sede, em Parnamirim. E lá no culto matutino, uma das irmãs que testemunhou, ela morava do lado do Templo Sede. E todo dia eu passava para ir para o culto matutino e ela estava lavando a calçada. E eu sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela estava com um monte de flor, de erva, de vela de 7 dias, de coisa. Aí ela jogava na calçada para eu passar por cima. Aí eu passava com minha Bíblia e dava um bom dia, Deus abençoe a senhora, e passava. E todo dia ela estava lá. Teve uma época que eu passava, ela fazia e pronto, ela rasga a mortalha, né? Demonioso de vez, fazia para o meu lado, mas eu passava. Um dia aquela mulher entrou no culto matutino. Ela foi para o culto matutino, chorou a oração inteira, a palavra inteira, aceitou Jesus. Ela deu um testemunho, ela disse assim: sabe por que eu aceitei Jesus? Porque eu vim ver aquela velha história da nossa igreja. Eu vim ver porque eu era uma das feiticeiras mais terríveis de Parnamirim. Fiz trabalho para o diabo matar esse homem. E todo dia eu jogava coisa na calçada para ele passar por cima e ficar aleijado. Mas todo dia ele passava cantando o hino 25 da água: meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim. Eu dizia: quanto mais eu jogo, mais ele está animado. Tem uma coisa errada aí. Foi para a igreja, aceitou Jesus, é crente até hoje, para a glória de Deus. Irmãos amados, eu quero falar, vou fazer de novo essa pergunta: tem alguém aqui que está com medo de vela de 7 dias? Pelo amor de Deus, irmão, você é filho de Deus. Você faz parte da família de Jeová, meu irmão. Aleluia, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor para lhe livrar de todo o mal. A Bíblia diz: nenhum mal chegará a ti, nem praga nenhuma à tua tenda. Aleluia! Deus dá ordem ao nosso respeito, irmãos. Olha, agora eu falei 3 coisas aos irmãos. Eu falei da fé, eu falei do amor e eu falei da obediência. 3 palavras que norteiam a primeira carta de João. A fé diz respeito à prova doutrinária da nossa vida. O amor à prova social, nós devemos amar uns aos outros. E terceiro, irmãos, a obediência, que é a prova moral, que deve estar em nosso coração, em nosso caráter. Agora eu quero relembrar os irmãos,
esses 3 pontos para mostrar, lembrar os irmãos, porque nós fazemos parte da família de Deus. Em primeiro lugar, nós como crentes somos conhecidos pela nossa fé em Cristo. Mantenha sua Bíblia aberta e olhe o versículo 1. Versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você observa que é um postulado. Não é uma coisa assim, pode ser filho de Deus. Quem é que aceitou Jesus? Faz assim com a mão. Quem aceitou Jesus? Aceitou Jesus? Pronto, você é filho de Deus. Uma boa notícia. Porque a Bíblia diz assim, todo aquele que crê que Jesus é Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Ou seja, você ama Deus, você também ama Jesus. Se você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Pronto, acabou, ninguém muda isso. Você é filho de Deus. Só tem uma coisa que pode nos separar de Deus, sabe o que é? O pecado. Mas eu não vou falar do pecado agora, eu quero falar de fé. Olha o versículo 4, também diz: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Olha aí, irmãos, guarde isso no seu coração. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E eu falei outro dia para os irmãos da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós já vencemos isso, irmãos. Eu vou falar uma coisa que os crentes têm medo de dizer: você já está um nível acima. Sabia disso? Está um nível acima. Domingo eu fui dar posse a um obreiro aqui no setor. Aí eu lembrei para os irmãos o apóstolo Paulo falando: eu plantei. E eu preguei só nesse termo: eu plantei, e no outro Apolo regou. E eu mostrando aos irmãos primeiro a sabedoria do apóstolo Paulo, porque em seguida ele diz: mas quem deu o crescimento foi Deus. Pelo que nem o que planta, nem o que rega é alguma coisa, mas o Deus que dá o crescimento. Mas embora ele reconheça que Deus dá o crescimento, ele diz assim: quem plantou foi eu. Ele bateu no peito: eu plantei, eu plantei. Daí eu quero lembrar os irmãos, porque não é pecado bater no peito e dizer eu sou crente, não. Sabia disso? É pecado quando a soberba entra na nossa vida. Agora me diga uma coisa: hoje eu vi um vídeo na internet não, um videozinho que mandaram ali no celular, de uma mulher satanista rasgando a Bíblia. Você diz observe uma coisa, observe o contraste. Se uma mulher satanista se sente no direito de rasgar a Bíblia, por que eu não posso me sentir direito de dizer que eu sou um cidadão do céu? Porque não tem pessoas que dizem: não pode dizer, não pode falar, não pode bater no peito. Pode, meu irmão. E está faltando para a gente fazer isso. Dizer a tudo e a todos, proclamar a tudo e a todos que nós somos diferentes. Uma vez, quando mais jovem, eu ouvi um homem pregando dizendo que era os ET de Jesus. Aí eu achei até estranho que ele disse assim: só os ET de Jesus levanta a mão. E o povo levantou a mão e deu glória. Eu fiquei: Jesus, será que eu devia ter levantado a mão? Ou não? Não vou chamar vocês de ET de Jesus. Mas a gente não tem que ter guardado no coração, não é, Maico, que a gente é filho de Deus? Quem é você, Maico, para abrir a sua boca e dizer que vai morar no céu? Daí você tem que ter na ponta da língua: olha, eu não sei você, mas eu aceitei Jesus. E pelo fato de ter aceitado Jesus, meu nome está escrito no livro da vida. Eu sou filho de Deus, eu sou especial, diferente, lavado e remido pelo sangue precioso de Jeová. Não é, irmãos? A gente tem que ter essa convicção. Tem alguém que perdeu essa convicção? Não diga. Mas se perdeu, essa noite seja renovado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só, primeiro, os crentes devem ser conhecidos pela fé. Quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa para vocês. É que os falsos mestres, eles negavam a humanidade e a divindade de Cristo. Já falei para vocês. Eles negavam a divindade. Daí João, quando ele vai falar, ele diz assim, ele usa a expressão todo aquele. Todo aquele indica que não tem exceção. Todo aquele, ele diz, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo nascido, que Jesus é o Cristo e é nascido de Deus. Todo aquele que crê nessa verdade. Todo aquele. Todo aquele. Sabe o que eu estou dizendo? Porque parece que Jesus está me mostrando
alguém se sentindo diminuído nessa igreja. Irmão, em nome de Jesus, repreenda isso. Uma vez eu estava ali fora, ela não veio hoje, tem uma irmã, não vou dizer quem é, da nossa igreja, que eu vez por outra, eu chego nos novos convertidos e abraço e digo assim: você está se sentindo bem? Foi o que eu fiz agora há pouco com o irmão Elinor. Fui lá e disse assim: o senhor está se sentindo bem? Aí, aqui na nossa igreja, aí ele começou a chorar: pastor, eu estou tão feliz, estou diferente, Deus me deu uma bênção hoje, estou com o coração ardente para contar o que Deus fez na minha vida, não foi? Sempre eu pergunto isso. Parece que, irmãos, assim, ó, tem um anjo que ele é terrível. Por exemplo, sábado, sem querer eu fui ali, acessei as câmeras de segurança, comecei a ver os crentes da nossa igreja lá nos Gideões. Aí comecei a tirar print e mandar. Quem eu achei no Gideões? Achei você, rapaz. Faltou um pulo para ir para os Gideões, sem vergonha. Né? Comecei a mandar ali os prints para os irmãos. Aí teve um que disse assim: não, pastor, só a graça. Teve um que falou comigo: só a graça de Deus na sua vida, tem que mudar esse pastor, porque como é que o homem vai achar a gente no meio da multidão, vai acessar a câmera de segurança do negócio para, né, consegue acessar a câmera de segurança para ver a gente? Tem um anjo que revela, e ele tem um negócio com os pastores, sabe? Não era o meu objetivo ver ninguém, eu acessei para ouvir a pregação. De repente eu estava orando, e essa irmã que eu falei que não está aqui hoje, quando eu cheguei, que eu abracei ela, eu disse assim: irmã, tem a mão no ombro dela, está se sentindo bem na nossa igreja? Ela disse: estou, pastor. Agora é interessante, porque quando eu disse a uma pessoa que mora vizinha à minha casa, que vinha congregar aqui, aí aquela pessoa disse: não vá para lá não, homem, que na igreja só tem rico, o povo ali é tudo prepotente. Ninguém vai olhar para você, ninguém vai lhe abraçar, ninguém vai lhe dar oportunidade. Eu disse assim: irmã, a única parte que a senhora deve receber é que a senhora é rica. A outra parte, não, pronto, agora eu fiquei rica também. Agora a outra parte a senhora repreende em nome de Jesus. Porque a minha Bíblia está dizendo, e eu quero repetir para você: todo aquele que crê em Jesus Cristo, todo aquele que crê, todo aquele que aceitou Jesus, você que está aqui essa noite, você é importante para Deus. Você não pode deixar ninguém tirar isso do seu coração, em nome de Jesus. A palavra de Deus tem endereço certo. E essa noite Deus está falando com alguém: não deixe a circunstância colocar dúvida no seu coração. E me permita ser usado por Deus, porque eu vou dizer, não sei para quem é, mas eu vou dizer: não vai faltar nada. Tire a preocupação do seu coração. Tire a dúvida do teu coração, não vai faltar nada. Deus essa noite te trouxe aqui para dizer: eu ainda sou Deus que abro porta, e a porta que eu abro ninguém fecha. Aleluia! Aleluia! Você é filho de Deus, meu irmão. Aleluia! Você é filho de Deus. Primeira coisa, você é filho de Deus. E eu vou falar mais para você. A fé em Cristo, ela concede dois benefícios que eu tenho que citar para os irmãos. Primeiro eu já citei. Primeiro é o seguinte: nós somos da família de Deus. Está lá no versículo 1, né? E todo aquele que crê em Jesus é nascido e nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Segunda coisa, irmãos, é que nós já vencemos o mundo. Se você olhar no versículo 5, está escrito lá: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quer ver uma coisa para você que eu quero dizer? Você já venceu o mundo. Qual a implicação que isso traz para a nossa vida? Irmãos, o que é que isso quer ensinar para a gente? Eu vou dizer para você: você já venceu o mundo. Você não vive mais pelo domínio do pecado. Não vive. O crente que crê em Jesus Cristo, ele não pode mais ser daquelas pessoas que não conhecem a Bíblia, né, irmãos? Pastor, eu estou segurando minha mão para não pecar. Minha mão está querendo. Não, irmão, sua mão não tem domínio próprio. Você controla a sua mão. E se a mente controla o seu corpo, a sua mente está dominada
pelo Espírito Santo de Deus. Você não vive mais pelo pecado. Pastor, eu não estou conseguindo deixar. Como que não está conseguindo deixar o pecado? Você não é filho de Deus? Eu vou lhe ensinar a vencer o pecado. Dobre os seus joelhos. E você lembra o que é oração? Oração, você esqueceu que é uma conversa sincera com Deus? Oração é aquela conversa que, quando você dobra os joelhos, você diz assim: Senhor, o Senhor sabe que eu não aguento mais, que eu não consigo, que eu não estou conseguindo vencer, me ajuda. E irmãos, eu vou falar para você, Deus vai ajudar. Não vivemos mais sob o domínio do pecado. Um irmão chegou para mim uma vez, longe, lá em nós, Jonathan, lá em nós. O irmão chegou para mim uma vez e disse assim: eu não consigo vencer os palavrões. Rapaz, começa a cantar um hino de louvor a Deus. Ocupa tua mente com uma coisa santa, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Tem um hino, aquele Agnus Dei, né? Como passa meia hora. Aleluia, né? Aleluia, aleluia. Não muda nada. Aleluia. Né? A gente colocava a propaganda da Almadep na rádio. E o slogan, você lembra? Era Almadep, não para, não para, não para. E eu ouvi muita piada nas minhas costas. Que eu passava na Rádio Nordeste, na época, e o povo dizia assim: Almadep é que nem cantiga de grilo. Não para, não para, não para. Né, irmãos? Assim deve ser o hino de louvor a Deus na nossa mente. Quer ver você parar de chamar palavrão? Comece a cantar nos Dei. Poderoso é o Senhor nosso Deus. E cante, é verdade. Não sabe cantar nada, cante no quis da harpa. Com cego andei e perdido vai. Duvido que venha palavrão à sua boca. Não vem palavrão. Você não vive mais dominado pelo pecado. Não abra mais a sua boca para dizer assim: eu não consigo. E de fato você não vai conseguir. Agora essa noite, irmãos, eu estou falando para você que nós aceitamos Jesus, que nós somos filhos de Deus. Já não mais vive eu, Cristo vive em mim. Por mim mesmo eu não vou conseguir, mas eu tenho Jesus na minha vida, irmão. Jesus vence por mim, meu irmão, que eu não posso vencer. Aleluia, Jesus. Você sabia qual é o pecado que tem na sua vida? Por sinal, eu vou perguntar: tem algum pecado na sua vida que você não está conseguindo vencer? Jesus está falando conosco por meio da palavra essa noite. Você tem Jesus na sua vida, irmão. A primeira coisa, eu estou falando de fé. Eu estou dizendo assim, ó: aqueles que não pertencem à família de Deus, né, irmãos? Eles não vencerem o mundo. A Bíblia Sagrada, ela vai traçando um paralelo. Ela vai falando de quem é e quem não é. Aquele que confessa Jesus é filho dele, mas o que não confessa não é. Aquele que crê em Deus, crê também no Filho. Que ama o Pai, também ama o Filho, que dele foi gerado. Mas o que não ama, ele não é filho de Deus. Mas eu não estou falando de quem não ama, estou falando da nossa vida. Nós somos crentes. Nós somos crentes. Guarde isso no seu coração. Nós somos crentes em Jesus. Guarde isso no seu coração, irmão. Guarde, guarde, guarde. Não quero mais falar essas coisas não. Eu falo. Nós somos crentes em Jesus Cristo. Glória a Deus. E crente é diferente. Crente vence o mundo. Crente está no mundo, mas não pertence a ele. Está no mundo, mas é na contramão do mundo. O mundo está fazendo palhaçada por aí, mas a igreja está dando glória a Deus, aleluia, e clamando pela volta de Jesus, que está bem pertinho de acontecer. Estou falando da nossa vida. Em primeiro lugar, eu quero que você guarde o seu coração. Guarde o seu coração, irmão, dentro desse contexto que nós somos a família de Deus. Primeiro, nós somos conhecidos pela fé. Segundo, nós somos conhecidos pelo amor de Deus. Você imagina uma coisa: é impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus. Concorda comigo? Você imagina que nós chamamos uns aos outros de irmãos. Nós somos conhecidos pelo amor. O amor de Deus em nosso coração é o que explica nós abrirmos mão da nossa vida por causa de Jesus. Tenha sempre cuidado, irmãos. Eu falei que Deus é o nosso Deus no início. Tenha sempre cuidado com isso. Tudo Deus tem que estar em primeiro lugar.
Tem coisa que o mundo fala. Olha, hoje, meu celular está ali. Mas hoje eu recebi 5 mensagens me pedindo os cartãozinhos de leitura da Bíblia. O último que pediu disse assim: pastor, pelo amor de Deus, me dê uns 30 cartãozinhos daquele para eu dar aos crentes da minha igreja. Porque eles não estão lendo a Bíblia. Como eles não estão lendo a Bíblia, pastor, aí eu cheguei à conclusão que o que está faltando lá é Bíblia. Eu disse: o que está acontecendo para você chegar a essa conclusão? Ele disse assim: tem parte da igreja que não fala com a outra parte. Você imagina, são inimigos. Tem irmãos que nem olham na cara do outro. Não tem coragem de olhar de frente assim, olho a olho. Não vão morar no céu. Não vai nenhum, porque se não vai um, não vai o outro. Você imagina, o amor de Deus é impossível. Não é o amor que nos salva. Mas eu vou falar uma coisa para você. O amor de Deus na nossa vida é uma marca. O que é que nos faz deixar o nosso descanso hoje? O trabalho de muitos aqui é pesado, irmão. Tem uns que ainda vão trabalhar. Cadê o Jonathan? O Jonathan está lá atrás. Daqui a pouquinho ele sai. Daqui a 5 minutos vai trabalhar. O outro lá depois do culto vai trabalhar. Passa a noite trabalhando. Mas o que nos faz abrir mão do descanso para estar na igreja? Vou responder: o amor que temos por Deus. O amor que temos por Deus. E aí cabe analisar o nosso coração. Você está colocando Deus como prioridade? Tenha cuidado. Eu vou ensinar uma coisa para os irmãos aqui. Pastor, é pecado ir ao shopping? Não, irmãos, não é pecado ir ao shopping. Mas primeiro é Deus na nossa vida. Você não pode esquecer disso. Primeiro é Deus. Deus está em primeiro lugar na nossa vida? Deus está em primeiro lugar? Eu preciso falar, irmão, que eu sou o pastor da igreja. Será que tem alguém dizendo que está tão cansado que não consegue mais cantar no conjunto da igreja? Está tão exausto, com a cabeça tão ocupada com as coisas? Olha, irmão, quem abriu a porta para você trabalhar? Quem abriu a porta para dar os bens que você tem para a glória de Deus? Tem que ser para a glória dele. Você lembra o que Deus fez com Moisés, o servo do Senhor? Lá no final do livro de Deuteronômio, Deus deu o último cântico a Moisés. Está lá registrado, o último cântico de Moisés. Moisés, entregue esse cântico aos levitas, porque quando eles chegarem na terra que manda leite e mel, eles vão esquecer quem colocou eles lá. Eles vão dizer: a minha força me trouxe até aqui. Olha o dedinho, irmão. Tua força não te leva a canto nenhum. Se o inimigo está tentando colocar isso na sua mente, a sua força não lhe leva a lugar nenhum. Se Deus não abrir a porta, se Deus não lhe der saúde, se Deus não lhe der sabedoria, nós não damos um passo sequer na nossa vida. O que explica? Eu vou falar de você. Posso falar? Falar, pronto. Se eu não falar, você. Falar de culto. Ontem um dirigente de uma congregação veio aqui falar comigo desesperado. Pastor, deu um pipoco lá na igreja. Pô! Metade da igreja ficou escuro. Queimou a mesa de som. E a gente não tem dinheiro para comprar outra. Eu disse: mas você não tem fé não? Aí ele disse: tenho. Eu disse: pronto, eu vou ligar para um rapaz aqui, que ele é meio ninja, conserta tudo. Aí liguei para Guto. Eu disse: Guto, você pode passar lá para ver para mim aquela mesa? Aí o dirigente disse assim para mim, disse: pastor, o dirigente falou assim para mim: nós temos uma mesinha velha aqui, uma mesa de som velha, mas é uma sucata, não liga mais, tenho até medo de levar um choque nela. Não funciona. Eu disse: vai funcionar em nome de Jesus. Pastor, não, vai lá, rapaz. O irmão vai lá arrumar um som para você. Você tem fé não? Coloca a tua mão, funciona só em nome de Jesus. Aleluia. Mas eu disse aquilo, mas eu sei que na prática é complicado, né? aí foi lá, daqui a pouco ele ligou para mim, mandou uma mensagem para mim. Aí na mensagem está lá o áudio dele: glória a Deus, pastor, glória a Deus. Eu disse: que foi? Ele disse: a mesa queimou realmente. Eu disse: mas onde tu é um homem de fé, está dando glória a Deus que a mesa queimou? Ele disse: mas a velhinha funcionou. Não funcionava mais, mas de repente o irmão ligou, ajustou aqui, ali, de repente funcionou, está funcionando, o culto está acontecendo. Eu disse: rapaz, sabe o que é isso? Ó? O amor de Deus explica tudo, rapaz. A nossa fé em Deus, segundo o nosso amor pela obra de Deus, irmão.
Faça com amor, dedique a sua vida com amor. Você dedicar com amor, vou dizer, não vai faltar roupa. Pode ser a roupa mais velha que você tenha, mas quando você vestir e andar na rua, o povo vai dizer que homem elegante. Não é aquele terno faz 10 anos que usa, era azul quando ganhou, agora está, sei lá, bege. Mas quando passa na rua, o povo diz, que terno maravilhoso, aonde você comprou? Daí você vai dizer, não era velho terno, mas eu estou vestido por amor que eu tenho ao Deus que eu sirvo. Por amor a Deus é que a gente se veste de maneira adequada, a gente fala de maneira adequada, a gente prioriza de maneira adequada. O amor de Deus, irmãos, não salva, mas é impossível. Não é impossível você ser salvo e não ter o amor de Deus na sua vida. Vale a pena deixar todas as vaidades com Deus? Vale. E eu quero renovar isso na sua vida. Mais uma vez, mais uma coisa para ser renovado no seu coração. Se você perdeu aquele sentimento de que vale a pena estar na casa de Deus, eu quero ser usado por Deus novamente para dizer a você, vale a pena sim, irmão. Vale a pena, prioriza a Deus, irmão. Prioriza a Deus em nome de Jesus. Prioriza a Deus. Todos nós hoje em dia temos que ter um celular, mas o celular não pode falar mais alto que Deus na nossa vida. Todos nós precisamos ter uma TV, se é que precisamos mesmo em casa. Mas a TV não pode falar mais alto do que Deus na nossa vida. É pecado, pastor, criar um cachorro em casa? Claro que não. Mas um cachorro não pode ser maior do que Deus, irmão. Mas isso está absurdo. Como que um cachorro vai ser maior que Deus? Ah, você então é por fora. Então por fora eu saí daqui para resolver uma situação em outro lugar. Quando cheguei lá, que eu olhei uma briga do dirigente com o segundo. O dirigente acusando, se você não vem mais no culto, você está faltando demais. E o segundo lá debatendo boca, eu digo, não pare com isso aí, pelo amor de Deus, vamos orar. Repreender esse demônio que está causando contenda entre vocês dois. Por que você não está vindo para a igreja? Ele disse, pastor, é porque meu gato, levei meu gato para castrar, e eu tenho que dar assistência ao meu gato. Por isso que eu não estou indo para o culto. Eu disse, misericórdia, rapaz, não faça isso não. Você tem amor pela vida do seu gato? Aí ele disse, tem. Eu disse, pô, eu vou dizer uma coisa, Deus tem amor pela sua vida. E eu vou lhe ensinar uma coisa, por amor de Deus na sua vida, Ele pode permitir que o seu gato morra. Aí ele disse assim, meu Deus, pastor, nem diga isso brincadeiras. Pois é, se você não priorizar Deus, Deus pode matar seu gato ainda essa noite. Ele disse assim, pastor, ora por mim. E quando eu comecei a orar, tira esse demônio de vaidade da vida desse homem, limpa o coração dele, enche o coração com o Espírito Santo. Aí ele orava e dizia, Senhor, não leva meu gato. Você acredita nisso, irmão? Vocês acham engraçado, não é? Mas tem gente priorizando, colocando o gato acima de Deus. Vocês entendem o que eu quero dizer, não entende? Oh, irmão, está repreendido tudo que está acima de Deus essa noite. Deus, o amor de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. O amor a Deus em primeiro lugar. Você está amando a Deus, irmão, em primeiro lugar? Olha, se não está essa noite, receba essa palavra aí, em nome de Jesus. Receba essa palavra, porque isso é de Deus, meu irmão. Amar a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz assim, de toda a tua alma, todo o teu coração e todo o teu entendimento. Verdade. Amar a Deus. Misericórdia. Vamos lá, irmão. Terceiro lugar, eu quero falar da obediência. Aí eu passo para outro ponto. Ó. Terceiro lugar, eu quero falar da obediência. Olha o versículo de número 2, o que é que diz? A Bíblia diz assim, olha o que é que a Bíblia fala. A Bíblia diz, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aí você observa, olha o que a Bíblia diz, nisto nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aí o que é nisto? Tem 2 pontos lá. Quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Olha só, irmãos, amamos a Deus e... Você lembra que eu falei do I, o que é que significa? O E sem acento.
Não é? Você lembra que eu falei para os irmãos? É uma conjunção coordenada, sintética, aditiva. Não é isso? Da ideia de soma. Eu e Thaísa, eu falei domingo aqui, eu e Thaísa. Não é? Se é eu e Thaísa, nós não podemos nos separar. Fosse eu ou Thaísa, misericórdia, né? Tanto eu como ela. Mas como é eu e Thaísa, é eu e Thaísa. Aí a Bíblia agora está falando assim, ó. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus. Aí a Bíblia diz, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Ou seja, duas coisas, tem que andar juntas. Amar a Deus e guardar os mandamentos. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Eu tenho observado, não sei se é só eu, se meus olhos estão maus, eu estou tomado por uma maldade no coração, mas eu tenho observado algumas pessoas dando um passo para trás. Deixou de usar porque aceitou Jesus, voltou a usar. Deixou de falar porque aceitou Jesus, mas voltou a falar. Deixou de fazer porque aceitou Jesus, mas voltou a fazer. E os mandamentos, irmão, não tem mais valor? Você observa o grau de seriedade que a gente tem que dar a isso. Parece um exagero do pastor, não parece? Chegar aqui e dizer, irmão, não quero mais ninguém dando gritinho aqui. Não parece um exagero? Capa não parece um exagero? Mas você observa, irmão, uma pessoa que vem visitar a nossa igreja, o Jonathan, veio visitar a nossa igreja. Daí o Jonathan está lá sentado e eu estou aqui pregando para vocês. Guarde os mandamentos! Daí vocês dão uma Deus e falam, Da ideia é o quê? Da ideia que eu sou o homem mais santo dessa igreja e vocês são tudo pecadores. Está tudo no inferno. Aí eu estou aqui dando um gritinho, ó, no lugar mais alto e vocês estão lá, tudo condenado. É como se eu estivesse escarnecendo de Deus e de vocês. Não posso fazer isso. E não posso permitir que ninguém faça isso. É que nem uma mania que tinha antes que dizia assim, você não entendeu, eu vou desenhar. Você lembra que eu proibi isso aqui? Quero ver mais ninguém desenhando, eu disse. Eu quero todo mundo pregando a Bíblia. Você observa que é uma ofensa. Que a gente que achava bom, isso é uma ofensa. Você imagina alguém mal dizer uma coisa a você, alguém, mas você não está entendendo, não, vou desenhar. Estou chamando você de retardado, rapaz. Não é verdade? Você concorda? Estou chamando vocês de quê? Estou dizendo, irmão, na minha igreja só tem intérprete e tal. Não. O nome de Jesus está queimado. Na minha igreja tem servos de Deus. Lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós precisamos olhar os mandamentos? Claro, irmãos. Claro que nós precisamos. Aí a Bíblia diz assim no versículo 3. Porque esta é a caridade de Deus. Olha só o que é o amor de Deus para conosco. Para que nós guardemos os seus mandamentos. Aí a Bíblia ainda diz assim, ó. E os seus mandamentos não são pesados. Olha que coisa bonita. Olha só o que a Bíblia fala. Vamos ver que a gente vai contrariar o mundo mais uma vez. Esta é a caridade de Deus. Primeiro, que guardemos os seus mandamentos. Até um ponto e vírgula. Ou seja, a segunda coisa. E os seus mandamentos não são pesados. Sabe qual é a prova do amor de Deus para conosco? Foi Deus ter deixado mandamentos para a gente seguir. Porque é através dos mandamentos que a gente sabe o que agrada a Deus. Você imagina, eu já disse aos irmãos que a Bíblia, ela está cheia de mandamentos, do Gênesis ao Apocalipse, cheia de mandamentos. Vamos pegar só os mandamentos do Decálogo lá de Moisés. Daí vocês vão observar. Não matarás, não roubarás, né? Não dirás falso testemunho, honra pai e mãe. Você começa a observar, quando a gente escuta, quando Deus diz assim, ó, faça assim, é porque Deus tem um plano conosco. Você já observou, uma vez, irmã Marisa, um líder aqui da mocidade, irmã Maria, chegaram para mim e disseram assim, pastor, de um tempo para cá, Michael, de um tempo para cá, tudo que a gente pede, o senhor diz não. Aí a gente escolheu hoje, que a gente viu que o senhor sorriu, está bem assim, dando glória a Deus na igreja, para a gente chegar e pedir, que é para o Senhor dizer sim. Você observa que Deus diz como a gente alcançar o sim dele. Já observou? Como é que a gente alcança o sim de Deus? A gente alcança o sim de Deus obedecendo os mandamentos. Sede santo,
em toda a vossa maneira de ser. E espírito e alma e corpo seja apresentado a Deus santo e irrepreensível. Se nós observarmos os mandamentos, nós vamos alcançar o que de Deus, irmão? O sim de Deus. No culto matutino eu cito quase todo dia. Já quiseram me explicar, ô povo besta, né, irmão? O povo às vezes vê a gente assim, meio desajeitado, né, com sotaque nordestino, pensa que a gente é besta. Aí o povo quando Salomão escreveu, eu amo os que me amam, ele não estava fazendo menção ao culto matutino. Claro que eu sei, criatura. Quando Deus disse assim, eu estou contigo, ele também não estava fazendo menção a você. Mas você não crê nessa palavra, rapaz? Está na Bíblia? Esse é besta. Gente, eu leio quase todo dia. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, queira ou não queira, de lá me alcançarão. Não é verdade, irmão? Jesus disse assim, aquele que crê em mim, não é, terá vida eterna. Aquele que crê em mim será salvo. Aí ele diz, o que não crê já está condenado. Você observa Jesus falando acerca da importância dos mandamentos. Irmãos, é uma coisa tão interessante que a Bíblia, a prova do amor de Deus para conosco, Alex, é que ele deixou mandamentos. Guarde isso, porque é a prova do amor de Deus para conosco. Quando alguém olhar para o senhor, irmão Everaldo, e dizer assim, por que você tem que obedecer mandamentos? Aí você vai responder, é porque é a prova do amor de Deus para comigo. Aí as pessoas vão, prova do amor, mandamento, claro. É através dos mandamentos que eu alcanço o sim de Deus. Já observou o nosso culto? Domingo o professor da escola dominical falando de liturgia falou aqui para os jovens. Aí ele diz, todo mundo sabe a sequência do culto, não é? Desde os hinos da harpa. Aí ele diz, tem igreja que a gente canta o hino da harpa, o povo bobo, que a gente canta é 4, não é só para contrariar. Canta é 4 hinos, quer nem saber. E Deus derrama poder, né, irmão? Aleluia! Daí você já observou o nosso culto? Aí a gente canta ainda da harpa, faz a leitura, escuta os conjuntos. Daqui a pouco alguém prega. Não é a nossa parte. O nosso culto não é bíblico, mas é um ritual, pastor. Mas todo culto que da Bíblia Sagrada, que agrada a Deus, ele é ritualístico. Desde a construção do tabernáculo, tinha maneira do sacerdote se vestir, tinha maneira dele entrar, sair, tinha maneira dele cortar o sacrifício. Está tudo escrito na Bíblia, é ritualístico. Quem não gostar de ritual está feio. Porque está tudo na Bíblia. Nós fazemos a nossa parte. Porque Deus nos ama, nos disse como a gente deve fazer. Deixou o mandamento. Aí agora, quando a gente obedece os mandamentos, o que é que acontece? Deus derrama a glória do céu. Salva vidas, né, irmãos? Opera milagres. Irmão, cadê o irmão Davi? Não está ali hoje com a irmã Lucini. Mas ele essa tarde mandou um áudio ali no grupo. Quem está no grupo lá da oração no WhatsApp, ele mandou um áudio agradecendo. Não é? Cadê a irmã Marilene? Pronto, vou mudar de assunto. Está lá, irmã Marilene. Irmã Marinalva, cadê? Está lá. O irmão delas. Não era? Pelo medicina não era para ter morrido semana passada? Não era para ter morrido 2 semanas? Quantos dias sem comer? 15 dias sem comer. De repente, olhou para todo mundo e disse, eu estou com fome. Traga frango com polenta. E o povo dizendo, como é que pode, depois de 15 dias sem comer, manda trazer frango com polenta? Meu irmão, se você não sabe a explicação, eu sei, meu irmão. Porque Deus ainda responde a oração de crente, meu irmão. Deus ainda responde a oração da igreja. Ainda está doente, tá, mas está comendo frango com polenta, está acordado. E está testemunhando que Deus é Deus e não existe outro Deus na vida dele. Não, irmãos, é verdade, a vontade de Deus ainda é boa, perfeita e agradável. Vale a pena. Agora, a primeira coisa, Deus nos ama, por isso Ele deixou os mandamentos. Segunda coisa, os mandamentos não são pesados. Olha o que a Bíblia diz. E seus mandamentos não são pesados. Sabe por quê? Porque, irmãos, quando nós obedecemos da seguinte maneira. Nós obedecemos por amor. E nós não obedecemos por força. Quem aqui obedece os mandamentos por força? Eu vou falar uma coisa para você. Você sabia que Deus não puxa ninguém pela orelha? Quem aqui Deus já pegou pela orelha e disse assim, vai para o culto hoje? Quem foi que Deus já fez isso?
Quem foi aqui que Deus já pegou pelos cabelos e puxou os cabelos e disse: hoje vai para o culto? Quem foi que Deus fez isso? Quem foi aqui que Deus tirou o sapato do pé e vai, senão apanha? Quem foi? Nenhum, meu irmão. Sabe por que nós estamos aqui? Por amor ao Deus que nós servimos. Primeira coisa, porque os mandamentos não são pesados, porque nós obedecemos por amor. Eu estou ensinando a vocês hoje, tenha amor por aquilo que você é. Tenha amor por aquilo que Deus lhe transformou. Deus nos vestiu de vestes novas, colocou sandálias nos nossos pés. Nós caminhamos pelo deserto, mas a sandália não fica velha, as vestes não se sujam. A gente anda pelos lugares e as pessoas dizem: você é crente? Não é? Você é crente? Já disseram isso com você? Você é crente? Mas onde é que está escrito em você que você é crente? Você imagina, eu podia escrever na minha testa, que é grande, né? Sou crente em Jesus, mas eu não escrevi. Mas já aconteceu várias vezes de perguntarem. Hoje eu entrei no banco, saí do banco, uma lanchonete do lado. Eu vou falar uma coisa, que a Thaisa está aqui. E ninguém vai dizer a ela em nome de Jesus. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Corta, eu que é dito isso aí. Mas vou falar para vocês. Aí eu entrei na lanchonete do lado e comprei uma coxinha. Não pode comer coxinha, mas eu comprei. Eu comprei a coxinha. Quando eu estava lá, tinha uma moça. Aí dessa moça que vive na rua. Aí ela olhou para um rapaz que estava lá e disse assim: me faça uma doação, compra um pastel de queijo para mim. Aí o rapaz disse: não compro não tenho dinheiro não. Aí ela virou para mim e disse assim: pastor, compra um pastel de queijo para mim. Aí eu disse à moça: quanto é um pastel desse? Aí ela disse: R$7. Eu disse: dê um pastel a ela. E fiquei esperando, porque às vezes você compra um pastel, quando você sai, eu disse: quero não, quero dinheiro. Mas fiquei esperando. Aí a moça pegou o pastel, entregou a ela e ela deu a primeira mordida. Aí eu disse: moça, venha cá. Quem foi que lhe disse que eu sou pastor? Você me conhece? Aí ela disse: não, seu jeito não nega. Aí eu fiquei olhando para mim, desajeitado, né? Desajeitado, assim, do meu jeito simples de ser. O que tinha em mim que dizia que eu era crente? Porque eu olhei do lado, o homem que negou o pastel estava mais arrumado que eu. Eu não estava desarrumado, eu estava com minha calça social, meu sapato social, minha camisinha de camisa manga comprida, de botão. Mas não estava escrito que eu era crente. Vocês já passaram por isso alguma vez? Aí ela disse assim: não, olhando para você, todo mundo sabe que você é pastor. Eu disse: está o demônio falando por ela. Que ela está aparentemente drogada. Mas eu quero lá saber, até o demônio reconhece que nós somos servos de Deus. E tem um detalhe: nós somos servos de Deus por amor. Ninguém me obriga a me vestir como crente, falar como crente, ser crente. Eu sou, meu irmão, porque eu amo Jesus. Não é? É por isso que eu gosto de Jeová, eu amo Jesus. Não é, irmão? Você ama Jesus, João? Não é? Olha, João ama Jesus também. Vocês amam Jesus? Digam amém. Amém. Olha aí, nós amamos Jesus. Sabe por que os mandamentos não são pesados? É difícil ser crente, irmão, mas quando olhamos para o mandamento, dá prazer de ser crente. Sabe por quê? Porque nós fazemos por amor. Primeira coisa, nós fazemos por amor. A segunda eu vou dizer, porque a ordem para obedecer, tem uma ordem que nós temos que obedecer, a ordem é de Deus. Façam dessa maneira, eu vou terminar aqui. Não é? Tem uma ordem. Agora tem uma coisa, o mesmo Deus que ordena, presta atenção, olha para mim aqui, olha para mim. O mesmo Deus que ordena, o mesmo Deus que coloca amor no nosso coração, Ele também nos dá poder para obedecermos os mandamentos. Quer saber de uma coisa? Tem tentação que a gente não vence. Estava olhando para o Jonathan ali, estava lembrando. Eu, líder de mocidade, lá em Natal, e o jovem disse para mim que queria evangelizar no Carnatal. Aí eu disse: vocês são espertos, né? Para evangelizar fora vocês não querem. Carnatal você quer evangelizar. E é praticamente impossível, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: é praticamente impossível você passar do lado de um trio elétrico e aquilo não mexer seu corpo. A batida da música mexe seu corpo. Vou lembrar os irmãos, faz tempo que eu não digo isso. Já viu o hino 212 sendo cantado? Ali, e Pedro lá na bateria, lá na caixa, parará, parará. Já viu?
os guerreiros. Já viu a perna dos abençoados, como fica? Ó? Se prepara, viu? Quem dança? Mas a perna está lá, no compasso, né? Quando segura a perna, não vou dançar. Aí a mão, Jesus, né? Mexe com a gente. Deus disse ao rapaz, como é que você vai vencer um trio elétrico? 20 metros de carro para um lado, 10 para o outro. Você imagina uma caixa de som desse tamanho. Cadê a Heloísa? A Heloísa ensaia com a gente ali no Conjunto Novo Viver com uma caixinha desse tamanho, né? Que ela liga o celular, faz um barulhão. Que um dia a Thaisa mandou uma irmã lá pedir para baixar o som. Estava incomodando elas aqui em cima, a gente lá embaixo. E teve que baixar uma caixinha. Você imagina 20 metros de caixa de som. 12 de altura, não sei quanto de largura. Aí eu disse ao menino, você não vai vencer isso. Aí eu disse, eu venço, pastor. E eu fiquei observando. Eu fui, eu disse, tá, vamos lá, eu quero ver vocês evangelizando no Carnatal, ganhando alma. Quando ele passou do lado do chiclete com banana, bum, 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 bum. Aí eu vi que o abençoado, ele já ia se soltar, sabe, marido? Ele já ia, aí olhou para mim, eu lá com o braço cruzado. Aí quando ele deu uma vista na minha e saiu. Né? Se segurando, o sono leva ele. Mas você concorda comigo que só a gente não vence? Só a gente não consegue obedecer mandamento, não. Sabe por que a gente obedece o mandamento? Primeira coisa, é porque a gente faz por amor. Segunda coisa, é porque o Deus que manda a gente obedecer mandamento, Ele também nos dá poder, José. Ele também nos dá poder para a gente, não é, irmãos, obedecer os mandamentos. Você sabia? Deus nos ama tanto que Ele nos dá os mandamentos, Ele diz como a gente chegar até Ele, e Ele também nos dá força para a gente conseguir chegar até Ele. Ele nos dá força para obedecer. Por isso que eu estou dizendo a você, porque tem gente que escuta e diz assim, mas eu não tenho força. Mas se você não tem força, Jesus essa noite está te dando força. Aleluia. Jesus essa noite está te dando força. Você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, em nome de Jesus você vai vencer. Sabe por que você vai vencer? Porque Jesus já venceu por nós. Ele já venceu, e esse Jesus que venceu por nós, Ele está aqui essa noite conosco. Ele está falando conosco por meio da palavra, irmãos. Se você dizia assim, é impossível, Jesus essa noite está dizendo, é possível. Eu sou contigo por onde quer que tu andares. Aleluia. Não temas, porque eu sou contigo. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu te sustento, eu sou Deus na tua vida. Eu te chamei, eu te separei, eu te escolhi, eu te dei veste nova, eu coloquei sandália nova nos teus pés. Eu te dei um banho com a loja do céu, para quando as pessoas olharem e dizerem, não era aquele? Era, mas agora ele é lavado, remido, resgatado pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Jesus está aqui, irmão, passeando no nosso meio. Você é da família de Deus. Não tem quem mude essa história. Vamos ficar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vamos agradecer ao Senhor esta noite. Aleluia! Em nome de Jesus, aleluia! Glória a Deus.